Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para um Café com a Poema e hoje o nosso tema é comunicação, seja no ambiente real, seja no ambiente virtual, e o nosso convidado é alguém muito especial, o jornalista William de Oliveira, que vem conversar um pouco conosco sobre como que a comunicação nesse tempo, né, de novos sistemas de comunicação, muitas informações, como que ela tem acontecido. William, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria inicialmente parabenizar esse projeto, né? A gente estava até conversando antes aqui, dizendo que nesse universo são muito poucas as pessoas que estão fazendo projetos, né? E você é uma delas e eu fico muito feliz de estar participando, é um privilégio para mim. Muito obrigada. Obrigado. Né? Então, assim, a minha ideia, William, da gente conversar é justamente trazer essa diferença. O que é informação, o que é comunicação, como é que isso se mistura nesse nosso contexto atual, né? Porque, assim, o que eu percebo, e tem sido uma fala recorrente, é que a gente tem muitas informações, muitas ferramentas de comunicação, mas que a gente tem se comunicado cada vez menos, né? E de uma maneira muito mais falha do que antigamente. Eu penso da mesma forma, que parece que nós estamos inversamente proporcionais, né, a informação e comunicação. Até porque comunicação pressupõe duas pessoas ou mais pessoas conversando, né, de uma maneira onde uma ouça a outra. E quando você fala de informação, é muito interessante, por exemplo, no ambiente corporativo, é que muitos dirigentes e diretores falam, não, mas eu comuniquei. Na verdade, ele não comunicou, porque comunicar pressupõe a conversa, pressupõe o diálogo, ele informou. Aí você cai naquela história, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? É bem então, isso. assim, as pessoas põem um informativo lá e acham que se comunicaram. Quando, na verdade, quando eu me comunico, eu quero saber a opinião do outro, eu quero saber o que ela pensa, o que ela acha, se ela concorda, não concorda. E o Rubem Alves tem até um texto dele que eu acho bastante interessante, que chama Cursos de Escutatória, né? Que ele fala que vai fazer um curso de escutatória porque oratória já tem muita gente querendo falar e pouca gente querendo ouvir. Então nós estamos realmente num universo de muita informação e paralelamente de muito pouca comunicação. Por quê? Né? Entre outras coisas, eu falo que nós estamos extremamente preconceituosos. E esses preconceitos, não é só aquela história daquelas pessoas que falam preconceito racial, preconceito sexual, preconceito religioso. Não é só esse preconceito que eu estou falando. Eu estou falando de pré-conceitos sobre as coisas. Quando você tem um pré-conceito sobre qualquer coisa, a tua capacidade de ouvir o outro é muito menor. Se eu, por exemplo, politicamente, já que nós estamos quase nessa forma, quando eu acredito só naquilo e eu não ouço o que o outro está querendo dizer, eu já estou me pré-conceituando de que o outro vai dizer não vai me acrescentar nada e nem vai mudar aquilo que eu penso. E nem vai me contribuir com aquilo que eu já penso. Então eu já me pré-conceituo e aí tudo fica mais difícil. Então essa questão da comunicação, eu tenho até um texto meu, que eu escrevi há algum tempo, que diz: aquilo que a gente mais faz, a gente nunca aprendeu a fazer. Quer dizer, aquilo que a gente mais faz, que é o universo, por exemplo, aí sim, do mundo nosso, né, da comunicação interpessoal, ela pressupõe que a gente deveria ter alguns conceitos de ouvir o outro, de saber a opinião do outro, de ter mais tolerância em relação a tudo, né? Então é esse universo que a gente está vivendo. Então, de muita informação, a gente tem muita informação nas redes sociais, principalmente, né, no Instagram, no Facebook e tal, mas dentro disso, o diálogo, você só conversa com aquelas pessoas que têm o mesmo pensamento seu. E aquelas que não têm, você exclui, né? Você corta. Na verdade, Bauman já falava nisso no texto dele, onde ele falava dos laços, né? A diferença dos laços e das redes, né? Então você tem redes, mas você não forma laços, que é muito mais amplo, muito mais complexo. Sem dúvida. E aí, na hora que você coloca a ideia da tolerância, eu acho muito interessante, porque, assim, é uma ideia de tolerância, não do tolerar, do suportar, né? Mas de uma tolerância dessa habilidade de estar aberto para ouvir, né? É outra perspectiva dessa tolerância, né? Eu tenho visto muitas pessoas mencionar esse termo, né? Da gente aprender a ser mais tolerante, da gente lidar melhor com isso, mas é uma outra perspectiva dessa própria tolerância, né? E isso também passa por um processo de autoavaliação, né? A gente tem que pensar o seguinte: a primeira questão para você se curar de alguma
coisa é você se considerar doente. Então, quando você diz para alguém assim, você é preconceituoso? Não, imagina se eu sou preconceituoso, nunca fui. É porque ela só pensa nos preconceitos relacionados àquilo mais amplo, que é sexual, racial, religioso. Quando o preconceito, ele é muito mais amplo que isso. A própria questão da tolerância que a gente está dizendo aqui. Quer dizer, tolerar não é suportar, não é, ai, mas eu não aguento mais. É você... Primeiro, você se considerar preconceituoso. Eu sou preconceituoso, sim. E eu me considerando preconceituoso, eu preciso me instrumentalizar para que eu não seja. Porque eu já me considero, e aí eu já passo a não, tentar não ser, pelo menos, né? Sim. E aí é o universo. No caso da comunicação, que a gente pode ampliar um pouquinho mais, não só da comunicação interpessoal, porque aí a comunicação também tem diversos níveis, né? Você pode falar da comunicação intrapessoal, que é a comunicação de você conhecer a si mesmo, para depois ir em direção ao outro, né? Mas na comunicação no ambiente corporativo também, ela é uma ferramenta estratégica muito importante, que também é muito pouco considerada pelas empresas, de alguma maneira. A última coisa, às vezes, que as empresas pensam é na comunicação, porque acham que comunicação é publicidade. Não é publicidade, né? Comunicação é uma forma de expressão, até de comunicação. A gente fala da comunicação expressiva, né? Se você tem dentro da sua empresa pessoas falando, essa comunicação expressiva, ela é muito importante. Ela é mais importante do que a comunicação formal, aquela dos avisinhos, dos comunicados, do jornal. A comunicação da expressividade humana, que vai de você... Uma hora, agora há pouco eu estava numa loja e eu estava acessando meu celular e falei assim, você podia me passar a senha? A pessoa, não, mas eu não tenho a senha. Eu falei, como? Você não tem a senha? Não, é que a gente não tem a senha, o proprietário não nos fornece a senha. Eu falei, mas que mundo é esse que as pessoas vivem que não tem expressão? Se você impede as pessoas de se expressarem, que universo você está criando, né? Então, você me fez lembrar de uma história de uma empresa também, que um aluno estava comentando conosco, que a empresa compartilhava, divulgava algumas coisas nas mídias sociais, etc. E falava para os funcionários, né, curtam lá, compartilhem, não sei o quê. Mas durante o período de trabalho, né, durante o expediente, não podia acessar nenhuma rede, não podia acessar nada que fosse pessoal. E aí os funcionários falaram, tá bom, a gente não pode acessar aqui também, na hora que eu estiver lá fora, não vou curtir, né? Então tem essas contradições, né? Tem essas... Aquela questão, né, que você está falando aí também me leva a pensar em outra coisa, que é aquelas festas de confraternização, né? Agora, setembro, outubro, novembro, já começam as empresas se prepararem para as festas de confraternização. Eu falo, festa de confraternização é festa de comilância, né? Só porque, na verdade, as pessoas vão para restaurantes ou para outro lugar, comem adoidado, ninguém conversa com ninguém, a não ser com o universo que já tem, e vão embora. Quer dizer, onde é que existe confraternização nessa parada? E também é porque ao longo do ano não existe confraternização. Como é que chega no final você vai fazer a confraternização se ao longo do ano não houve? Então, são reflexões que as empresas deveriam fazer com muita profundidade, porque por mais que isso não pareça claramente, não está nos balanços, mas reflete exatamente na produtividade do teu funcionário, do teu colaborador, né? Porque um funcionário, antigamente a gente falava que o funcionário teria que vestir a camisa da empresa, né? Sim. Hoje você precisa saber se a camisa da empresa está no número do funcionário. Eu não posso colocar uma camiseta P num cara que é G, porque ele não vai conseguir. Então a gente precisa fazer todas essas relações que parte expressiva da comunicação. A comunicação, a palavra comunicação é uma palavra em latim que significa tornar comum. Quando eu torno comum, significa que você me entendeu e eu te entendi. E isso faz parte do relacionamento, né? Entre pessoas, entre empresas e funcionários, entre empresas e mercado, porque o mercado é uma grande conversa. Sem dúvida. Então, tudo isso se reflete na comunicação. Eu costumo dizer, porque eu sou um elemento da comunicação, e ele fala, né, que engraxado só vê sapato. E quem lida na área da comunicação, você chega numa empresa, você começa a ver os problemas de comunicação. Você fala, nossa, tá faltando aqui um aviso, ali tá faltando tal coisa. Nossa, essa cor não combina com aquilo ali, sabe? Porque tudo é comunicação, né? Eu enxergo comunicação em tudo. Minha vida é fundamentada em comunicação e eu enxergo a ausência de comunicação em várias coisas e vejo os meus problemas de comunicação, que também não são pequenos, né? Mas eu acho que faz parte do universo. Gostaria
assim, que a gente pudesse aprender isso de uma maneira formal mesmo, talvez, e informal, nos bancos de escola, né? A gente fala de educação, que as crianças pudessem ter aulas de comunicação, né? Comunicação expressão, comunicação de relacionamento, comunicação de conversar com o outro, né? Espaços para isso. Sem dúvida, e assim, até estava vendo esses dias uma entrevista do Leandro Carnal com a Monja Cohen, e eles estavam falando desse processo nosso de educação, né? Que ele vem de uma realidade muito antiga e que ele era idealizado para transformar alunos em pessoas produtivas e pessoas obedientes. Tanto é que hoje você entra na sala de aula, são carteiras alinhadas, né? Você não tem um espaço de diálogo, né? Como é que você dialoga com alguém que está sentado atrás de você? Então, eu acho que, como você diz, a comunicação não está só na fala, ela está em todos os momentos de expressão, desde, né, desse realinhamento desses espaços e dessa promoção e desse olhar para nós, para que a gente possa reaprender a dialogar, não só conosco, que talvez seja o primeiro diálogo, que seja o mais interessante, mas aprender a dialogar com o outro nesses espaços compartilhados, né? Aprender esse tornar comum, realmente ser algo comum nos nossos dias, né? Parte disso tudo é essa, e você disse, né? Os gregos diziam, conheça-te a ti mesmo, né? Que foi depois mais avançado, vamos dizer assim, pelos próprios orientais, que diz, ama-te a ti mesmo, né? Quer dizer, você precisa amar a si mesmo para ir em direção ao outro com um pouco mais de amor, né? Então é uma busca muito do ser humano mesmo, essa busca de amar a si mesmo e depois em direção ao outro. Os problemas nossos de comunicação começam nessa base mesmo, quer dizer, na nossa comunicação com a gente mesmo já está difícil, então quando você vai para o outro já vai meio em frangalhos, e aí essa comunicação se torna dependente, se torna preconceituosa, se torna uma comunicação mais difícil de se estabelecer, porque ela já vem alicerçada em parâmetros que não conduzem a alguma coisa, muitas vezes positiva. Eu trabalhei em televisão há muito tempo e muitas vezes quando eu ia fazer um programa, entrevistar alguém, que é o que você está fazendo aqui, né? A gente está conversando, muitas vezes eu ia para entrevistar alguém que muita gente já tinha me falado, fulano é isso, fulano é aquilo, ou era positivo ou negativo, não importa, e eu ia e falava, nossa, limpa tudo, pega um apagador, antes de você começar a conversar, apague tudo que você ouviu, porque senão você vai entrevistar essa pessoa e aquilo vai aparecer. Então, assim, liberte-se de todos os preconceitos que lhe foram passados, de tudo aquilo que você aspirou, né? Porque senão a experiência do outro vai interferir na sua experiência e é uma nova experiência. Sim, então, sem eu acho dúvida. que a comunicação deveria ser matéria fundamental, básica das crianças, sabe? Para que a gente, no futuro, aquela velha história, né? Quando eduque os homens, as crianças, para não precisar punir os homens. Então, se a gente tivesse comunicação desde eternidade, talvez lá na frente a gente comunicasse um pouquinho melhor e tivesse um universo um pouco mais compreensivo, né? Mais tolerante, menos preconceituoso. Sem dúvida. Bom, eu acho que esses pequenos movimentos, esses projetos que a gente vai idealizando, talvez ajude a gente a pensar e a repensar toda essa história da comunicação, né? Eu agradeço muito a sua presença no Café com a Poema. Espero que nós tenhamos novas oportunidades de dialogar, né, de trocar ideias, e seja sempre muito bem-vindo a esse espaço, porque conversar com você é sempre um grande prazer e um grande aprendizado. Muito obrigada. Obrigado, Alessandro. Obrigado a todos vocês. E eu gosto até do nome, né? Quando tem uma palavra poema dentro do nome, só para terminar, minha mãe falava uma coisa para mim quando eu estava triste, assim, ela falava assim, o que é que está acontecendo, meu filho, que você está sem poesia, né? Porque tudo que vem com poema, com poesia, é sinal que vem cheio de luz, cheio de graça, e eu desejo toda essa luz para seus próprios, para todo o programa seu, para toda essa ideia inovadora que você traz, e que eu, quando puder, e você me convidar, estarei sempre à disposição. Muito obrigada.